Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tivemos a aula na semana passada, sobre regras e instruções, onde falamos sobre tipos de regras, que texto é esse que dá essas regras e também as instruções. Esse conteúdo está localizado no módulo 19 do conteúdo de literatura. Então, a partir de agora, vamos começar a resolução da atividade proposta. Aqui, na nossa atividade nova, a gente vai ter aqui o conteúdo sobre leitura, tá? Acompanha comigo a leitura aí, por favor. As principais regras da internet ou chamadas netiquetas. Olha só. Evite enviar mensagem exclusivamente em maiúscula. Se bem empregadas, as maiúsculas podem ajudar a destacar, mas em excesso, a prática é compreendida como se você estivesse gritando, podendo causar irritação ou fazer com que o interlocutor se sinta ofendido. Para enfatizar frases e palavras, use os recursos de sublinhar e negrito. Seja claro e objetivo, produza textos de leitura fácil. A maioria das pessoas na internet vai conhecê-lo somente através de como você escreve, portanto, cuide da correção ortográfica e gramatical. Separe os parágrafos com linhas em branco. Considere abordar apenas um assunto por mensagem. Quando for inevitável, uma mensagem mais longa. Avise na linha do assunto, por exemplo, subject, reunião. Aí, mensagem longa, tá? 9. Quando participar de um fórum, não use acentos. Procure responder a todas as mensagens pessoais. Lembre-se de agradecer as pessoas que o ajudarem. Ao responder mensagens, cite sempre a mensagem respondida indicando quem disse o quê. Ou seja, deixe claro a qual mensagem e quais questões está respondendo. Todo fórum tem seus cabeças brancas, que ganham o respeito dos outros membros ao longo dos anos. Basta uma crítica leviana a um desses membros veteranos e terá a inimizade de todos os seus amigos e admiradores, provavelmente do grupo inteiro. Evite palavrões, expresse sempre as ideias de um modo claro, simples e com uma linguagem precisa. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente bravo ou feliz, ou se está sendo irônico, em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entram em cena os smiles. Comece a usá-lo. Ninguém tem paciência para ler 500 linhas de texto que podiam ser resumidas em 2 ou 3. Seja conciso e concreto naquilo que quer dizer. Poupe as palavras e mantenha-as fiel à ideia principal que quer passar. Respeite para ser respeitado e trate os outros como você gostaria de ser tratado. Evite escrever em outra língua usando o não solicitado. No caso, quando o assunto é tratado em português, a pessoa escreve em inglês só para se mostrar. Utilizar poucos emoticons. Procure não levar tudo que se vê na internet ou fórum de discussão a sério, senão você pode passar a aparência de ser uma pessoa chata. Veja quanto é importante uma comunicação correta na internet e especificamente nas mídias sociais. Existem até profissionais especializados para ajudar você a realizar uma perfeita gestão de mídias sociais, a fim de estabelecer uma conexão precisa e segura com seu interlocutor. Então, aqui nós vemos nesse texto, um texto voltado principalmente para como eu devo me comportar nas redes sociais. Então, muitas dessas etiquetas, ou chamadas netiquetas, são hoje mais do que nunca necessárias para que nós possamos compreender melhor o que nós falamos e também compreender melhor o que está sendo falado pelos nossos colegas e amigos. Atividade 2. O que pode justificar a criação de uma regra é a causa, ou seja, o porquê, e a finalidade para quê. Nem sempre gostamos de seguir regras, mas a vida em sociedade necessita delas para que haja harmonia e para que os direitos sejam respeitados e os deveres cumpridos.
Muitas regras se justificam por uma ação prática. Observando-as, conseguimos de nossas ações sejam eficazes. Sempre existiram normas de conduta para regular os contratos e o tratamento entre pessoas são geralmente chamadas de etiqueta. É por isso que aquelas regras que a gente acabou de ler chamavam-se netiquetas, que é para fazer essa referência à internet. Primeira pergunta. Pelo que você conhece das redes sociais, olha só, e por suas experiências nesse modo de comunicação, você considera válida e necessárias essas netiquetas? Ou seja, você acha que é necessário regras para digitar na internet? Essa pergunta é exclusivamente sua, a resposta. Então eu estou aqui esperando de você, no momento da nossa live, esses comentários, tá? E depois você vai justificar, dando exemplos de o que seriam essas netiquetas, que tipo de netiqueta eu posso usar. Qual ou quais das 20 regras estabelecidas no texto você acha mais útil ou mais importante? E aí você vai me dizer por que disso. Terceira, explique a semelhança que há entre a organização do texto, as primeiras regras da internet, ou chamadas netiquetas, e a organização da Lei 9.503, que foi lida também durante esse capítulo. Outra pergunta. Você conhece as ordens dadas pela Rainha de Copas e seus súditos? Aqui nós vamos voltar àquele texto que nós lemos da Alice no País das Maravilhas. As perguntas anteriores, elas são todas pessoais. Está sempre perguntando sobre o que você acha, como você acha, por que você acha, e você vai responder no seu material, claro, levando em consideração o seu ponto de vista em relação ao mundo. Aqui já está sendo voltado para o texto. Então, você conhece as ordens dadas pela Rainha de Copas aos seus súditos? Observe o verbo da mais terrível dela. Olha só, cortem-lhe a cabeça. Olha só, que regra é essa? Que ordem é essa? As regras nos textos normativos com frequência utilizam formas verbais semelhantes. E ele pede para a gente, copie 3 exemplos do texto e sublinhe os verbos. Olha só. A gente pode voltar lá ao texto da netiqueta e encontrar. Evite enviar mensagens exclusivamente em maiúsculas. Para enfatizar frases e palavras, use os recursos de sublinhar e negrito. Seja claro e objetivo. Essas aqui são 3 regras bem importantes dentro das netiquetas. Letra B. Podemos dizer que essas regras são ordens do mesmo modo que as da rainha? Sim ou não? Lembrando que essas regras dadas pela netiqueta não vai tirar a vida de ninguém, né, gente? Então, não. As ordens da Rainha de Copas são impositivas e inquestionáveis. As regras do texto, embora usem a mesma forma verbal, podem ser consideradas conselhos ou recomendações. Quinta questão. Leia os itens 1, 5, 15 e 16. Você vai voltar ao texto e sublinhar os trechos que são justificativas ou explicações dessas regras. Olha só, eu trouxe para vocês o texto de volta aqui. Então, observando, se bem empregadas, as maiúsculas podem ajudar a destacar, mas em excesso a prática é comprometida como se você estivesse gritando, podendo causar irritação ou fazer com que o interlocutor se sinta ofendido. A quinta. A maioria das pessoas na internet vai conhecê-lo somente através de como você escreve. Outra regra. É difícil descobrir quando a pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente bravo ou feliz ou se está sendo irônico em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entram em cena os smiles. Ninguém tem paciência para ler 500 linhas de texto que podiam ser resumidas a 2 ou 3. E sexta questão.
Um dos itens do texto não formula uma regra explicitamente, como um conselho, uma ordem. Identifique esse item e formule a regra, tá? Eu separei para vocês aqui. É lá no item 13. Só que reformulando todo ele para transformar realmente em regra, vai ficar assim. Não faça críticas levianas a membros mais antigos do grupo de discussão. Seja cuidadoso ao comentar as manifestações de pessoas mais velhas. 7ª questão. Retorne ao item 15 do texto. Identifique os adjetivos empregados nesse item e substantivos do qual eles indicam atributos. Como fica mais fácil trazendo todo o texto para cá, então eu trouxe somente o trechinho que nós vamos utilizar, tá bem? E nós vamos ler e localizar esse verbo e a qual substantivo ele está se referindo. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente bravo ou feliz, ou se está sendo irônico em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entram em cena os smiles. Comece a usá-los. Olha só, eu preciso identificar os adjetivos. Vamos lá? Eu tenho o adjetivo bravo, feliz, irônico. E todos eles vão estar relacionados à pessoa. Faça da mesma forma no seu caderno. Sublinhe os adjetivos e faça um círculo no substantivo. Letra B. Reescreva a frase corrigindo a concordância. E ela vai ficar dessa forma. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira. Se está realmente brava ou feliz ou se está sendo irônica. Claro, ó, brava, feliz e irônica vai estar relacionada à pessoa. Então, nós já estamos fazendo aqui a concordância para ficar com o mesmo nível que a palavra pessoa, que está no singular, e pessoa é uma palavra feminina. Meus amores, aqui a gente encerra mais uma correção. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Fique de olho nas redes sociais e também na Agenda Edu. Um beijo e até a próxima!